pessoal, boa noite, tudo bem? Então, promessa é dívida, né? Então, estou aqui conforme eu falei ontem, né? Que não foi possível, infelizmente, a gente transmitir a aula ao vivo, a explicação do conteúdo ao vivo, ontem, no dia 21/7, às 8 horas da noite. Então, por problemas técnicos na nossa plataforma de transmissão e promessa sendo dívida, né? Estou aqui gravando a aula para postar para vocês, tá? Quero pedir para vocês, antes da gente dar continuação ao que a gente vinha estudando e eu vinha explicando para vocês na apostila, né? Eu quero pedir para vocês, se possível, curtir o vídeo, se inscrever no canal do Procap, porque assim que a gente posta algum conteúdo novo, às vezes até um treinamento, uma aula, né, vocês ficam sabendo e pode assistir quando e a hora que quiser. E pode também mandar para outras pessoas, tá? Então vamos lá. O curso atendente de farmácia mais injetáveis, tá? Aula de número 3, do dia 21/7 de 2021. O que nós vamos falar nesta noite de assunto é a relação do atendente de farmácia e o cliente. Como a gente já vinha, estudando na nossa apostila, a gente viu as atribuições do atendente de farmácia, a gente viu especificamente o que essas atribuições, né, agrega nesta função de atendente de farmácia e viu a sondagem, a abordagem, as técnicas de como a gente deve estar se tornando um excelente profissional. Lembrando que você, né, vai ser um profissional da área da saúde, em especial vai vender medicamentos, certo? Como eu já tinha falado. Então, falando um pouco dessa relação ainda, né, entre você, atendente de farmácia, e o cliente que vai até a farmácia para comprar o medicamento, certo? Então, eu vou passar para vocês algumas dicas, né, que eu acho importantíssima para que você tenha uma boa relação com o seu cliente, né, e também sucesso na venda, no atendimento, porque não adianta você trabalhar apenas pelo salário, você precisa, né, se tornar um profissional que seja capaz, né, de realmente encantar o cliente, passar segurança, como a gente tinha falado, né? Então, a primeira dica é: o cliente ele sempre espera que você oriente sobre o produto que está sendo comprado por ele, tá? Portanto, o seu conhecimento é importante para que essa relação seja bem sucedida. Como eu falei, pessoal, em aulas passadas, que a gente precisa ter o conhecimento, a segurança na informação. Para que isso aconteça, eu preciso ser proativo, eu preciso ser curioso, curiosa, para que eu aprenda realmente, né, a ser um atendente de farmácia ou atendente de farmácia bem sucedido, que tem uma boa relação com o cliente, que afinal de contas é o mais importante da história. Dica 2: sempre haverá mercado para profissionais preparados. É essencial sempre que você busque atualizações, não para por aqui. Fez o curso de atendente de farmácia, conseguiu a certificação, se sentiu apto, mas se aparecer uma oportunidade de fazer outro curso na mesma área, que pertence a essa mesma área, aprimore mais ainda o teu conhecimento e o teu currículo. Dica 3: confiança não se impõe, se adquire. Dica 4: cuidar dos detalhes demonstra competência profissional, muito importante. Dica 5: é preciso o quê? Saber falar, saber calar, saber ouvir.
Gente, é interessante que você ouça, fale no tempo certo, né? E demonstra essa expressão de forma positiva, tá? Dica sexta: a presença do farmacêutico numa farmácia dá mais credibilidade ao negócio. Claro, é evidente, vocês vão ser auxiliares de farmacêutico. Última dica: quem trabalha com pessoas deve gostar e querer bem as pessoas. Fato. Atualmente predominam no mercado farmacêutico grupos com a ideia de prestação de serviço dentro da farmácia. O perfil do consumidor de produtos farmacêuticos é bastante particular. Ele é obrigado a comprar, não tem direito a escolhas se caso doente, né? Pode estar afetado emocionalmente e não compra por ambição, por prazer, como a gente faz numa loja de alimentação, de roupa e etc. Então ele vai à farmácia realmente porque precisa comprar medicamento para poder tratar a sua enfermidade ou aquela saúde debilitada, certo? Tem algumas farmácias que elas adquirem a questão de prestação de serviço, ou seja, vamos montar um dia de ação, tipo ação social, vamos fazer aferição de pressão, teste de glicemia e aí segue, para que o cliente se sinta atraído para aquele determinado estabelecimento, né? Muitas vezes você vai até uma farmácia não para comprar um medicamento, mas para fazer uma recarga de celular, para comprar um shampoo, né? Uma sandália, um chocolate, e muitas vezes você acaba lembrando que precisa de tal medicamento que você sempre tem na sua farmacinha em casa, tá? Então, essas são inovações no mundo farmacêutico. Ainda falando sobre a relação do atendente e o cliente, né? O consumidor, gente, é exigente. Com certeza, nós, enquanto consumidores, somos exigentes e buscamos sempre o quê? Uma loja moderna, a praticidade da compra, isso conta muito, ainda mais agora em tempos de pandemia. A segurança na informação que lhe é transmitida pelo vendedor, a confiança no profissionalismo, a atenção e bem-estar, e principalmente a qualidade de serviço. O atendente de farmácia, ele deve estar especializado e ficar atento para atitudes comportamentais, técnicas de vendas, ele precisa aprimorar, ter lábia, ter como chegar lá para poder realmente vender aquele medicamento. Conhecimento dos produtos te ajuda bastante, né, a aprimorar essas técnicas. O relacionamento com os clientes, lembre-se, não pode ser um relacionamento muito íntimo, também não pode ser um relacionamento que você despreze, tem que ser realmente profissional. E a qualidade do serviço, como eu já tinha falado. Claro que existem vários fatores para que você consiga ter sucesso na venda, para que você consiga ter sucesso profissional. E os princípios que você vende no atendimento é o comprometimento, a exclusividade do atendimento para dirigir àquela pessoa, a cortesia pela forma que você atende, a sua competência, claro, a solução rápida, você é uma pessoa que quer solucionar, já sabe o que o cliente falou, tal enfermidade, você já sabe como chegar e vender tal medicamento, né? A integridade sua e do cliente também, tá? Quando eu falo de integridade, estou falando de várias questões que envolvem esta parte. Agora vamos falar um pouco sobre a atividade, ou seja, a sua postura como atendente, né? Há dois tipos de perfis profissionais, bastante comum no mercado: o reativo e o proativo. O profissional reativo é aquele que, em primeira reação, é negar qualquer pedido. Ele usa com frequência as seguintes expressões: não dá, não sei o que é e não posso, entre outras.
em seguida acaba por se ver na obrigação de realmente fazer aquilo, porque a empresa contrata você para fazer aquele tal função e você acaba fazendo isso obrigado. E atende o pedido do cliente, mas de forma não profissional, não satisfatória, não certa. A proatividade é o profissional que usa frequentemente as expressões o que dá, o que possa ajudar, o que pode, né? A atitude proativa é aquela que, quando a pessoa se vê em frente a uma limitação no lugar da negativa, diz que é possível fazer, ou seja, se colocar no lugar das pessoas, gente. A gente se coloca no lugar daquela pessoa que vai comprar, daquela pessoa que vai lá gastar, está passando por problemas emocionais, problemas psicológicos, físicos e etc. Se coloca no lugar das pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente tem empatia com as coisas da vida, a gente começa a enxergar isso de forma diferente. A gente começa a enxergar isso de forma mais agradável, profissional. Imagina só, se todos os médicos do Brasil e do mundo fosse prestar um serviço de atendimento ao paciente e ele visse aquele paciente como se fosse o seu pai, o seu filho, sua esposa ou algum ente querido, ele com certeza iria cuidá-lo bem, dar o seu máximo para que ele saísse daquela situação. Então, se a gente começar a enxergar as coisas com empatia, a gente começa a mudar, né, a nossa vida profissional, o nosso lado profissional e as coisas que a gente vem fazendo, tá? Então, aquela pessoa proativa é aquela pessoa que mesmo recebendo coisas negativas, ela está sempre positiva e buscando sempre o melhor para o cliente, né? Então, aqui fala um pouco, esse conteúdo que eu estou passando aqui na telinha para vocês é o conteúdo que tem na apostila, tá, gente? Eu só peguei aqui e coloquei no slide que era para poder gravar a aula e vocês entenderem. Uma parte importante, né, como atendente de farmácia, é a demonstração. Quando eu falo de demonstração, eu tenho que conhecer que o remédio X ele tem tais características, né, e tais vantagens. Então é importante, mais uma vez eu reforço, é importante que você tenha proatividade, curiosidade para poder absorver muito conhecimento, né? Então, os produtos que são vendidos devem ser traduzidos para os clientes em termos de economia financeira, redução de despesa, praticidade, a facilidade, segurança, agilidade, a confiabilidade, a satisfação e a beleza do produto, e etc. Então, quando você vai fazer uma demonstração, você já tem um pouco de conhecimento naquele medicamento, você vai saber ter argumentos convincentes, né, fazendo a demonstração para o cliente levar tal medicamento, né? Às vezes o cliente está à procura de um medicamento mais barato, um medicamento genérico, por exemplo, mas com sua confiança e segurança, você acaba fazendo a venda do produto ético, que é um pouco mais caro, mas que vai tratá-lo de maneira mais eficaz, né? Então você acaba vendendo porque você passou segurança, você teve essa praticidade, esse conhecimento. É importante que a gente tenha essa curiosidade, né? Lembrando que isso aqui é só um reforço, vai depender de cada um de vocês se realmente querem seguir como um profissional exemplar de atendente de farmácia, tá? Então você deve conhecer as características, deve conhecer as vantagens, a desvantagem, né? Os pontos fortes e os pontos negativos daquele medicamento, para que você consiga, né, quando o cliente for até
a farmácia você consiga filtrar, você consiga realmente vender para o cliente o que é necessário e um remédio eficaz. Além disso, seu nome também vai sendo feito, né, como um bom vendedor. O vendedor deve conhecer as características e vantagens dos benefícios primários do produto, como serviço, qualidade, garantia, atendimento, entrega, faturamento e etc. Ou seja, preço. Deve conhecer desconto, se houver naquele medicamento, e aí vai. E saber como usá-lo. Os benefícios secundários, como preço, promoção, desconto, não devem ser priorizados pelo vendedor, uma vez que isso demonstra que este não se encontra devidamente preparado para lidar com essas situações, né? Então, para fazer uma boa demonstração, tem que ter conhecimento, tem que ser técnico em vendas mesmo, como atendente de farmácia, tá? Você deve sempre descrever para os clientes as características e as vantagens do produto. Uma dica: o cliente vai levar um medicamento para tal tratamento, é interessante que você anote como ele deve realmente fazer a administração daquele medicamento, né? É importante que você sinalize isso para ele, além de ser um diferencial seu, né? Não precisa o cliente pedir, faça isso. Às vezes o cliente já sabe como é que realmente é aplicado aquele medicamento, mas faça essa questão aí. Então, pessoal, eu encerro a aula que eu iria transmitir ontem neste conteúdo. Na próxima semana, se Deus quiser e permitir, a gente vai estar junto, né, para transmitir uma aula ao vivo, se Deus quiser. Boa noite a todos, né, e assistam a aula. Se não entendeu, repita a aula, pergunte no PV lá no grupo, que a gente está à disposição para te ajudar e, claro, contribuir na sua formação profissional. Boa noite a todos.